Paz a todos, quem vos fala aqui é o Pastor Breno. Vou falar sobre 5 exemplos de caráter cristão que vão sim te inspirar aí para a presença de Deus. O caráter cristão é algo extremamente poderoso, forjado pelo Espírito de Deus na vida dos crentes. Ele é responsável por atitudes que marcam época ao longo desses 2000 anos. Em nossa geração, este é um tema que precisa ser bastante trabalhado. Isto acontece devido ao grande número de pessoas aí que se dizem cristão, mas manifestam um testemunho de vida não compatível com sua confissão de fé. São apaixonados aí pelo mundo, tem prazer no pecado e não honra a Deus com sua maneira de viver. Portanto, eu aconselho você a ficar até o final desse vídeo e eu creio que esse vídeo vai ser uma bênção para a tua vida e uma reflexão maravilhosa para a tua alma. Amém? Caráter é um conjunto de características e traços relativos aí à maneira de agir e de reagir de um indivíduo ou de um grupo. Né? É um feitio moral, é a firmeza e coerência de atitudes. O caráter cristão, ele é desenvolvido aí em nós por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, em Tito capítulo 3, versículo 5. É obra de Deus e não nossa. No entanto, a proximidade com as Escrituras e com a oração são caminhos para esse processo. Quanto mais cativa, escrava e submissa for a nossa mente a palavra de Deus, em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 ao 7, mas experimentaremos aí a sua boa, perfeita e agradável vontade, em Romanos 12, 2. A seguir vamos aí falar sobre o caráter cristão, que pode nos ajudar aí nas lutas do dia a dia. Primeiro, o caráter cristão de Abraão, o pacificador. O patriarca Abraão, ele possuía um caráter pacífico, cheio de fé, muito parecido aí com o de Barnabé, né? Quando ocorreu aí a discussão entre os pastores de Ló e os deles, Abraão lhe deu a Ló a primazia da escolha para evitar conflitos, né? Quem lembra em Gênesis capítulo 13, versículo 8 ao 9. Ao observar ao seu redor, Ló viu as campinas de Sodoma e Gomorra verdes, bem arregadas, e como qualquer agricultor, ele foi atraído até aquelas terras. No entanto, mais vale a aliança com Deus do que qualquer vantagem terrena. Abraão ele ficou com a terra árida, seca de Canaã, mas a sua grande vantagem era ter conservado aí uma aliança profunda com Deus, em Gênesis capítulo 3, 14 ao 15. Mais tarde, quando os hebreus estavam fazendo ali o trajeto Egito, Canaã, Moisés envia espias a Canaã para ver como a terra, o que Deus tinha prometido para eles, e o relatório foi maravilhoso. A terra manava leite e mel, né? Como o Senhor havia dito em Números 23, 27. Não se deixe levar aí pela ira quando lhes afrontarem. Né? Quando quiserem tirar vantagem de você, faça como Abraão. Dê o direito de escolha e desenvolva aí um relacionamento profundo com Deus. É certo que Ele tem o melhor para você, ainda que os teus olhos aí não vai perceber com certeza. Amém? Mas Deus vai te abençoar. O caráter de Daniel e pureza sincera. Milhares de jovens judeus foram levados para a Babilônia. Quando chegaram lá, eles foram confrontados por uma cultura extremamente pecadora, perversa e também sem temor ao Senhor. Logo de cara aí, o cardápio foi determinado. A mesma comida que o rei comia. Daniel capítulo 1, versículo 5. O problema, o cardápio judaico, ele é extremamente restritivo. Havia vários elementos aí que tornavam os judeus impuros e a comida era uma delas. Atitude de Daniel e seus amigos. O que aconteceu? Não vamos nos contaminar. Os cardápios deles aí eram apenas legumes. Então a atitude deles agradaram a Deus e eles completamente foram honrados. Em Daniel capítulo 1, versículo 8 ao 9. Ao final dos 3 anos aí de preparação, estavam mais saudáveis aí e eram 10 vezes mais inteligentes do que outros aí outros concorrentes. Esdras, aquele que amava a palavra. Procuramos aí atrair a atenção de Deus de muitas maneiras e a maioria delas aí são falhas. A confusão da mulher samaritana é legítima aí
sobre qual lugar de culto agradável ao Senhor. João 4:20. Mesmo em Cristo, procuramos sempre o lado correto. Como adorar? Devo ou não chorar ou levantar as mãos? Devo ou não glorificar em voz alta? Devo ou não falar outras línguas? A resposta de Jesus e a atitude de Esdras convergem nesse ponto. Ambos se voltam para as Escrituras, certo? Então Esdras ele decidiu não apenas conhecer a palavra de Deus, mas também praticá-la e ensiná-la. Qual as consequências? A boa mão do seu Deus estava sobre eles. Em Esdras 7, 9 ao 10. Então procure aproximar-se dessa forma e você vai colher os mesmos frutos. Para de viver de outras formas. Viva, porque ela vai te manter com sede. A Bíblia é a resposta que você precisa. Quem lembrar do caráter de Neemias, aquele que se importa? Neemias ele vivia confortavelmente aí no palácio, ele possuía cargos de destaque, ele era copeiro do rei, mas ele vivia como cativo fora de Jerusalém, né? Sempre que um dos seus patrícios ali aparecia, ele procurava ter notícia aí do seu povo e de sua cidade. Então, certo dia as notícias aí não foram tão agradáveis aos teus ouvidos. Aqueles que sobreviveram ao cativo estão lá na província, passaram ali por grande sofrimento, né? Com certeza aí espiritualmente também. Suas portas foram destruídas pelo fogo. Neemias capítulo 1, versículo 3. Então Neemias ele caiu em prantos. Passou vários dias chorando, lamentando e principalmente aí jejuando. Neemias capítulo 1, 4 ao 6. Mas como só chorar não resolve, ele orou a Deus. Ele pediu ajuda para reconstruir a cidade. Ele dedicou cerca de 4 meses aí a essa tarefa. Ao final, o rei que jamais aí viu Neemias aí com um semblante caído, né, perguntou se havia algo errado. Então Neemias começou a compartilhar, dizendo que a sua tristeza era fruto da forma como seus irmãos de nação estavam vivendo e Jerusalém ali destruída. O rei o abençoou para poder ajudar a sua cidade natal. Ele pediu ali ao rei tudo que era necessário para a primeira etapa da reconstrução de Jerusalém. E porque a boa mão do Senhor estava sobre ele, então o seu desejo foi concedido. E muitas pessoas em tempo de calamidade lamentam aí, choram, ficam apenas só nisso. Sabemos que isso não resolve, mas Neemias aí nos dá uma lição severa, né? Devemos se importar com os bem-estar do próximo, né? Ele deixou o seu próprio conforto, a sua segurança. Você deve deixar o seu conforto e usar o dom que Deus te deu. Utilizar aquilo que Deus te deu é o caráter. O que é caráter? Jesus, ele com certeza ele é o maior exemplo que temos. Ele é a nossa bússola, é a suprema do mar revolto da vida. O apóstolo Paulo, ele nos aconselha a buscar o mesmo sentimento que age em nós, o que houve nele, em Filipenses 2, 5, 8. Por quê? Porque mesmo sendo Deus, o Senhor Jesus ele não se apegou à sua divindade, né? Quando ele pensou em nos ajudar e viver a nossa vida, Jesus ele não permitiu que a sua divindade os tornasse distante. Ao contrário, ele não a considerou, ele se esvaziou completamente. E demonstra isso em 3 momentos, no Getsemane, na cruz e na ressurreição. Que o Espírito Santo desenvolva em nós essa mesma postura, esse mesmo sentimento, de forma que nós sejamos semelhantes a Deus. Qual que é a conclusão de tudo isso? O caráter do cristão é fruto do Espírito Santo em nossa vida. É a obra, é o contato com a palavra de Deus que vai nos moldando, nos desestruturando, gerando em nós as características de Jesus Cristo. A Bíblia tem vários exemplos aí de vários caráteres de homens e mulheres e de como eles agiram de várias dificuldades. Mas eu gostaria de compartilhar com você esse pequeno tema, né? Faça o que for preciso, mude o seu caráter, mude a sua atitude em todas as áreas da tua vida. Mude com Deus, que Ele vai te dar estratégia em várias áreas. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe.